Atenção, igrejas! Sim, todos nós somos a igreja. Aqueles que pertencem à verdadeira religião que está em Tiago capítulo 1, versículo 27. As Escrituras Sagradas nunca mandou comemorar nenhum tipo de aniversário, porque a verdadeira vida começa após a partida deste mundo carnal. Não pule esse importante estudo sobre o que não te contam. Hoje eu quero te levar a uma reflexão profunda com base nas Escrituras Sagradas, acerca de um costume que o mundo abraçou, mas que as Escrituras nunca jamais ensinou. O aniversário, o chamado Dia do Nascimento. Um costume aparentemente inocente, alegre, mas que não tem nenhum apoio, menção bíblica. E mais, teve origem entre povos pagãos, ligados à exaltação humana, idolatrias e até mortes. A Bíblia registra apenas 2 aniversários, e nenhum deles vem do povo do Altíssimo Criador Iaú. O primeiro aparece em Gênesis 40, 20 a 22, que diz: E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. Essa celebração aconteceu no Egito, terra de feitiçaria e adoração de homens como deuses. E durante essa festa, um homem foi executado, um ambiente de poder humano, vaidade e morte. O segundo aniversário está em Mateus 14, 6 a 11, que diz: E, celebrando-se o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. E ela, instruída por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei, afligido, mandou degolar João na prisão. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Veja, o segundo e último aniversário descritos nas Escrituras Sagradas termina com a morte de um profeta. Mais uma vez, a idolatria, a soberba, a sensualidade e sangue. Agora peço que reflita. Se aniversário fosse algo sagrado, bom ou ordenado, por que nenhum servo do Altíssimo Yalpo celebrou? Nenhum patriarca, nenhum profeta, nenhum apóstolo. Nem mesmo o nosso Salvador Yahshua Mashiach celebrou. A Escrituras nos mostra algo importante, sobre o dia do nascimento físico não ser exaltado. Vejamos em Eclesiastes 7:1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Quer exemplo melhor que Eclesiastes 7, verso 1? Por que o dia da morte é melhor? Porque para o justo, a morte é o começo da eternidade. Salmos 116, 15 nos diz: Preciosa é a vista de Iaú, a morte dos seus escolhidos. E Paulo ainda afirma em Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é uma chia, e o morrer é ganho. A Bíblia honra o fim da caminhada do justo, mas nunca manda celebrar o início da vida carnal, pois, fisicamente, só se nasce uma vez, não todo ano. O que Yahushua valorizou não foi o nascimento físico, mas sim o nascimento espiritual. Ele disse claramente em João 3:3: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Yahu. Esse é o único nascimento celebrado pelo céu. O momento em que o velho homem morre e o espírito nasce. Gálatas 2:20 confirma: Já estou sacrificado com o Mashiach, e vivo, não mais eu, mas o Mashiach vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Yahu, o qual me amou e no madeiro se entregou por mim. Meus irmãos e minhas irmãs, a verdadeira comemoração é espiritual. É o dia em que morremos para esse mundo. E Yahu nos alertou sobre costumes das nações. Em Jeremias 10:2 diz: Assim diz Yahu: Não aprendais o caminho das nações,
Nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. E Yausha advertiu em Marcos 7:8. Porque deixando o mandamento de Iau, retendes a tradição dos homens. Aniversário é justamente isso. Uma tradição humana, pagã, nascida no Egito e em Roma, nunca vinda do Altíssimo Criador Iau dos exércitos. Quando se celebra aniversário, a carne é exaltada, com as seguintes afirmações. Abre aspas. O meu dia, a minha vida, a minha importância. Fecha aspas. Mas Yausha ensinou o contrário dessas afirmações. É negar-se a si mesmo. O nascimento da carne marca o início da luta, mas o nascimento do espírito marca o começo da vida plena e eterna. Esta é a verdade. As celebrações de aniversários citados nas Escrituras Sagradas foram sangrentos, mundanos e pagãos. Os verdadeiros servos de Iau nunca jamais celebraram. E Yausha nunca celebrou. A igreja primitiva nunca celebrou. Porque para Iau, o que importa não é o dia em que nascemos, mas o dia em que nascemos do alto. Que esta revelação desperte o seu espírito, o seu entendimento. Que te conduza para a verdade e te afaste do caminho das tradições humanas. Que Iau abra seus olhos e fortaleça sua fé. Que assim seja. Shalom do Altíssimo Criador Iau dos Exércitos. Aleluia.